Fui convidado para tratar do tema sobre o Supremo Tribunal Federal, jurisdição constitucional e pactos internacionais de defesa de direitos. Irei fazê-lo, até porque, como professor de Direito Civil, eu conheço a exceptio non ad implete contratos. Portanto, cada parte precisa cumprir com o que se comprometeu. O que tenho a lhes dizer sobre esse tema leva em conta, antes de mais nada, o tripé sobre o qual se funda toda forma de prestação jurisdicional e especialmente a jurisdição constitucional. Sabemos todos nós que se um hermeneuta, um intérprete que ao aplicar a norma a interpreta como um mesmo ato, fosse um pesquisador que olhasse o objeto da sua pesquisa por meio de um microscópio, veria na lâmina um tripé formado pela ordem normativa, pela jurisprudência ou pelos precedentes e pela literatura jurídica ou pela doutrina, como costumamos designar. Esse tripé, ordem normativa, jurisprudência e doutrina, corresponde, na verdade, a tudo aquilo que nós, como juízes, precisamos fazer para demonstrar as razões pelas quais nós decidimos aquilo que efetivamente decidimos. Daí porque o inciso 9 do artigo 93 da Constituição estabelece como um dever constitucional o dever de motivação, o dever de fundamentação. Eis que a consciência do juiz não é o conjunto de seus valores pessoais. Aliás, dias atrás, numa pilhéria futebolística, eu disse que se dependesse dos meus valores pessoais, o Curitiba não estaria na Série B. Portanto, o conjunto das percepções individuais cede espaço para uma demonstração racional e objetiva. Em outras palavras, as duas margens do rio, que um hermeneuta que ao interpretar aplica a lei faz, ao uni-las, é construir uma ponte em face da qual ele presta contas do cimento, dos tijolos teórico-práticos que tomou para si para edificar essa união e para assim demonstrar, por meio de uma objetiva recognoscibilidade, aquilo que levou em conta nesta construção. Por isso, principio relembrando esta tríplice base que está no fundamento da prestação jurisdicional, e nomeadamente de quem, em controle concentrado ou em controle difuso, realiza a jurisdição constitucional. E isto nos permite, a partir daí, compreender que quando dizemos que o primeiro desses pilares é a ordem normativa, nós nos perguntemos, ao examinar um caso concreto, posto numa ADPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, ou posto numa ação direta de inconstitucionalidade, numa ADI, ou posto também em controle concentrado numa ADC, ação de declaração de constitucionalidade, ou eventualmente num controle difuso de constitucionalidade, no âmbito de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou mesmo quando o magistrado julga monocrática ou colegiadamente, hipoteticamente, um determinado habeas corpus, a pergunta que se faz, e que todos nós temos o direito de fazer, porque a última palavra numa sociedade democrática não é do juiz, a última palavra é da sociedade democrática
que constrói e reconstrói o seu contrato social através dos limites e possibilidades que edifica e projeta para a ordem normativa. E é esta a pergunta que se faz: de que ordem normativa nós estamos a falar? Para a jurisdição constitucional, o fio condutor é no plano dos limites e no plano das possibilidades, a norma esculpida na Constituição. Nenhum de nós tem uma Constituição para chamar de sua. A Constituição há de ser a mesma para todos. A Constituição há de ser a mesma, quer se esteja apreciando uma demanda com a capa dos autos que reluz pela notoriedade, quer seja apenas aquela que reluz pela relevância jurídica da matéria que ali foi vertida. Portanto, ao falarmos desse primeiro pilar do tripé, que é a ordem normativa, nós estamos a falar da Constituição. E ao falar da Constituição, abre-se aqui uma janela dialógica com o tema que sugeri para tratar nesta noite. Porque em nossa Constituição, no parágrafo 2º do artigo 5º, dito está, e com todas as letras, que integra a ordem normativa brasileira os pactos e tratados internacionais aos quais o Brasil se comprometeu e que na forma do artigo 3º desse mesmo artigo 5º introjetou regularmente na ordem jurídica nacional. Portanto, quando um magistrado cita, como tenho me valido, os denominados protocolos de Yogyakarta, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, nós não estamos a fazer um cimento retórico argumentativo. Nós estamos a fundamentar na ordem normativa constitucional interna e, ao mesmo tempo, chamar à colação essas normativas internacionais que, à luz da transterritorialidade, que é uma característica da ordem normativa contemporânea, restaram introduzidas no Brasil e as quais o Brasil se comprometeu a cumprir e, evidentemente, assim deve fazê-lo. Em tempos de aridez como nós vivemos no Brasil de hoje, em tempos de tranquilidade constitucional, como estou seguro de que na essência também vive o Brasil de hoje, porque se temos uma crise ética, política, se o Estado fiscal brasileiro está efetivamente submetido a sístoles e diástoles, que são de situações complexas e difíceis de responder, estou seguro que não temos no Brasil de hoje nenhuma crise de índole constitucional ou de natureza institucional. E é para isso que numa sociedade democrática o dissenso é fundamental. Para isso que em juízos colegiados há disputabilidade de sentidos. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nessa quarta-feira e prosseguirá na próxima quarta-feira julgando um tema importante na seara do sistema punitivo, que são as denominadas conduções coercitivas. Há disputabilidade de sentidos entre os magistrados sobre essa matéria. E não se faz colegiado genuíno sem disputas de consenso, sem dissensos através dos quais ou por meio dos quais o consenso majoritário resta sendo obtido. E é nesta medida, portanto, que a ordem normativa, como primeiro pilar daquele tripé, em meu modo de ver, responde como um conjunto de limites
e também de possibilidades, para que quem julga preste contas ao julgar dos recursos normativos dos quais se valeu para levar a efeito este julgamento. E é por isso que, quando menciono nesse pilar da ordem normativa, se coloca em debate, por exemplo, e isso é um tema que a mim tem sido caro nesses quase 3 anos, e vou completar daqui a poucos dias do exercício da jurisdição constitucional, que é o denominado federalismo de cooperação. 30 anos depois, praticamente 30 anos depois da vigência da Constituição, o federalismo cooperativo que está no texto da Constituição ainda reclama a sua efetividade. O que se coloca ao debate é que o município, que foi elevado pela Constituição de 88, porque não era, o município foi elevado a ente federativo, e ainda nós continuamos a interpretar a federação à luz de uma ordem normativa, jurisprudencial e constitucional, como se essa alteração não tivesse sido levada a efeito. Estamos olhando com olhos do passado a realidade presente da federação. E é por isso que temos levado a efeito uma centralização excessiva, aonde a União concentra em si não apenas as atribuições e competências que a Constituição legitimamente lhe dá por opção constituinte, mas também concentra em si poderes e atribuições derivadas dessa excessiva centralização e de uma hermenêutica constitucional que ainda tem um dever de casa a fazer nessa matéria. E aqui é um exemplo de onde há disputabilidade de sentidos. E é uma matéria na qual a corrente majoritária hoje, no tribunal que eu tenho a honra de pertencer, não comunga das ideias que aqui estou a dizer e tenho sustentado em prol de uma autonomia municipal, à luz do que está na Constituição, maior do que aquela que o Poder Judiciário tem efetivamente conferido. Além disso, também nessa ordem normativa há uma disputabilidade de sentidos em relação ao sistema punitivo. Todos nós sabemos das controvérsias que o Brasil de hoje vivencia. A execução antecipada em 2º grau após sentença condenatória confirmada por juízo colegiado, há uma disputa de sentidos. E nós somos convocados a tomar uma posição e explicitar à sociedade, como aliás o Supremo Tribunal Federal já o fez, e em 4 vezes indicando uma determinada direção que não é unânime, mas que é majoritária e que representa nessa disputa de sentidos o consenso majoritário que se formou. E ao mesmo tempo, num conjunto de outros temas sobre o sistema eleitoral, eu em breves semanas também assumirei, porque o Supremo Tribunal Federal, como sabem, tem 3 ministros efetivos no Tribunal Superior Eleitoral, vou também assumir as funções de ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Durante esse procedimento eleitoral que se avizinha, lá também há temas relevantes que já vêm sendo decididos, como, por exemplo, a questão atinente à participação da mulher nas eleições e no fundo partidário, em relação ao que também há controvérsia de sentidos. E é assim que numa sociedade democrática, em meu modo de ver, se coloca a prestação jurisdicional, que não se faz em silêncio. Como, aliás, as salas de aula dos cursos de direito, não se aprende direito em silêncio. Aprende-se direito participando. O professor que verdadeiramente ensina é aquele que aprende com os seus alunos, dialogando, construindo soluções. E é por isso que esta dimensão da ordem normativa se abre para um tema
que, em meu modo de ver, o Supremo Tribunal Federal tem um encontro marcado e que diz respeito à temática que me propus expor, como estou a fazer aos senhores, que é o chamado controle de convencionalidade, à luz dessa cláusula de abertura do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Isso significa, diferentemente do que se tem entendido até o momento, eis que esse debate está aberto. Isso significa o controle de convencionalidade, que tornar-se-á num patamar que entendo mais elevado do que atualmente se admite para os tratados e convenções internacionais, que o Brasil, através da sua jurisdição constitucional e no controle difuso, portanto, isso significa por meio de cada um dos magistrados em todas as comarcas desse país, ou na jurisdição concentrada do controle de constitucionalidade, por meio do Supremo Tribunal Federal, poderá apreciar uma norma interna à luz de uma normativa vinculante, de uma convenção ou de tratado internacional, e que, portanto, nesta medida, esse primeiro pilar da ordem normativa nos permite sustentar, como se denomina pela literatura jurídica, o caráter materialmente constitucional dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aos quais o Brasil se vinculou. Refiro-me especialmente à Convenção Americana de Direitos Humanos, ao Pacto de Direitos Civis e Políticos e também à Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação e intolerância. Esta cláusula de abertura que está na Constituição e que, portanto, representa um desafio para a jurisdição, também corresponde a esta percepção segundo a qual nós nos projetamos numa dimensão transfronteiriça da compreensão de direitos, especialmente na seara dos direitos e das garantias constitucionais. A este fenômeno, que não é um fenômeno, obviamente, insular no Brasil, um professor da Universidade de Yale, Jack Belkin, que escreveu uma obra importante sobre redenção constitucional, a essa leitura constitucional, disse Jack Belkin, um professor de Yale, a essa leitura constitucional que recupera o sentido constituinte originário, deu ele o nome de redenção constitucional, quando nós retomamos os compromissos. E quando se completam 30 anos da Constituição, nesse ano de 2018, muito diferente do que falar em uma nova Constituição, nós temos uma nova Constituição em que muitos aspectos precisam ser levados a efeito, e um deles é precisamente desta abertura normativa e dialógica com os pactos internacionais. E sobre isso, já há no Brasil uma farta literatura importante. Cito alguns autores conhecidos dos professores e também dos alunos que já trataram desta matéria no Brasil, dentre eles o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, o professor André de Carvalho Ramos, a professora Flávia Piovesan, o professor Valério de Oliveira Mazzuoli, que creio esteve neste evento e é autor de um belíssimo texto nessa perspectiva de compreender o caráter material dos tratados internacionais e sua inserção na ambiência desse processo permanente de aquisição de direitos fundamentais no Brasil, como também, dentre outros, aqui no Paraná, uma obra importantíssima nesta medida, de autoria e coautoria do professor Ingo Sarlet, do professor Luiz Guilherme Marinoni e do professor Daniel Mitidiero. Essas são perspectivas que reputo importantes para compreender uma sociedade aberta, plural,
democrática e que se faz por meio do dissenso e não por meio de mentes autoritárias que compreendem que a melhor maneira de comatar lacunas é impondo verticalmente ordenamentos arbitrários. Isto é incompatível com a tolerância democrática, é incompatível com o Estado democrático do direito, que pressupõe o que nós vivenciamos, que é precisamente os desencontros por meio dos quais uma sociedade realiza o encontro com o seu destino, e é por meio disso que entendo, ministro Kukina, que o Brasil dará um futuro ao seu passado. Como escreveu a historiadora Heloísa Starling, o Brasil dará um futuro ao seu passado. A Constituição de 88 não é apenas um passado histórico de 30 anos. Não é uma carta política organizadora das instituições do Estado, mas é um contrato da sociedade democrática que reclama efetividade, inclusive nessa ordem de ideias que eu estou a mencionar. Se nesse primeiro pilar do tripé temos então essa abertura normativa, o segundo pilar, ao lado da ordem normativa, como lhes mencionei, está a jurisprudência ou os precedentes. E como é que esta matéria da inserção dos tratados e convenções internacionais tem sido tratada pela jurisprudência? Vamos ao precedente mais importante sobre isso, que há no Supremo Tribunal Federal, que é o recurso extraordinário 466-343, que restou relator para o acórdão, o ministro Gilmar Mendes, e formou a corrente minoritária. O nosso eminente ministro decano, o ministro Celso de Mello, cujas ideias do ministro Celso de Mello são sintetizadas neste trecho que colho daquele julgamento para lhes dizer que com elas tenho integral concordância. Disse o ministro Celso: considerado o quadro normativo, disse ele, portanto, quando se apreciou nesse recurso extraordinário este tema, que é o tema da supralegalidade dos tratados e convenções internacionais. Considerado, disse o ministro Celso, esse quadro normativo em que preponderam declarações constitucionais e internacionais de direito, que o Supremo Tribunal Federal se defronta com um grande desafio, consistente em extrair dessas mesmas declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos a sua máxima eficácia. Extrair a sua máxima eficácia, em ordem a tornar possível o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob a pena de a liberdade, a tolerância, o respeito à alteridade tornarem-se palavras vãs. Portanto, este precedente e estas palavras do ministro Celso evidenciam que não apenas no Brasil de hoje, todo intérprete que aplica, portanto, todo julgador, é antes de tudo e acima de tudo um juiz constitucional, mas também o é, simultaneamente, um julgador que tem o dever de examinar o contraste de toda e qualquer situação jurídica objetiva, ou de toda e qualquer norma da ordem jurídica interna, com tratados e convenções às quais, em termos constitucionais, o Brasil se obrigou. Isto complexifica, obviamente, a tarefa do julgador. Mas quem adentrou ao campo do direito chamou para si uma vocação, que, como sabem, vem do latim do vocare, que significa chamamento. Vocacionado é o chamado, aquele que foi chamado, tocado pelo estudo do direito. E esta é uma forma de sacerdócio,
que faz dos advogados não meros despachantes de papéis, que faz dos julgadores não meros prestadores de expediente, mas que faz de todo hermeneuta, que aplica a ordem normativa, um prestador de contas dessa tarefa complexa e que não é imune à controvérsia, que é de unir a margem dos fatos, por meio da ponte que constrói, a outra margem, que é a margem da densificação das normas. Por isso que esta cláusula de abertura do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que trata de direitos e garantias fundamentais, apresenta uma vivificação hermenêutica, que é um desafio da ordem jurídica pátria e uma consequência dos efeitos irradiantes desses tratados e desses compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. E vejam como isto representa também um diálogo interinstitucional entre os poderes, porque a internalização desses tratados e convenções internacionais se faz precisamente por meio do Poder Legislativo, portanto, por meio do Congresso Nacional, por expressa determinação também da Constituição. Logo, ao incidir, já aqui o parágrafo 3º desse mesmo artigo 5º, dizendo que cabe ao Congresso Nacional esse poder de filtro entre a ordem normativa transterritorial e a vigência vinculante dessa ordem na territorialidade normativa brasileira, ao Poder Legislativo exercer esses poderes e assim fazê-lo, isso se projeta para o Judiciário, que não pode e nem deve realizar aqui uma tarefa que peque pela omissão cega desses dispositivos e dessas regras internacionais. Isso significa, tal como disse aqui o ministro Kukina, se essa atividade não se realizar, o Estado juiz, na sua omissão, pode gerar, doutor José Ricardo, pode gerar mesmo uma responsabilidade do Estado pela omissão. E há, na literatura jurídica internacional, um ilustre professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, Yuval Shani, que tem precisamente uma tese sobre a responsabilização dos Estados pela omissão da aplicação desses tratados e convenções internacionais aos quais ele se comprometeu a adotar. E temos exemplo disso no Brasil, vários. Me permito citar um. O Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos a editar a lei que restou conhecida como Lei Maria da Penha, cuja constitucionalidade foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, sobre essa matéria, se manifestou na ação direta de inconstitucionalidade 4.424, aonde se debatia precisamente este, que, meu modo de ver, foi um avanço extraordinário da vigência desta legislação para coibir este grave mal do qual ainda padecem as relações sociais e intrafamiliares no Brasil, que é a violência doméstica, que carrega em si um preconceito e uma violência de gênero em face da mulher, e que precisa ser coibida. E ao ser deliberada a constitucionalidade desta regra, aplicou-se entre nós, precisamente, uma compreensão que não era nova e que já estava numa obra importante, numa obra teórica do ministro Joaquim Barbosa, publicada pela editora Renovar em 2001,
sobre as ações afirmativas e o princípio da igualdade, que é a chamada teoria do impacto desproporcional. Dizia o ministro Joaquim Barbosa: quando uma determinada regra ou ausência dela na espacialidade pública ou mesmo na espacialidade privada, por exemplo, dentro de uma dada empresa, gere um impacto desproporcional, o Poder Judiciário está legitimado a intervir para ajustar esse impacto desproporcional e, para alcançar a verdadeira igualdade, dar um tratamento diferenciado para que os desiguais, não obstante sejam diferentes, ao serem compreendidos na sua diferença, sejam desigualmente tratados para que sejam verdadeiramente iguais. Esta circunstância, que não é nova, foi julgada pela Suprema Corte dos Estados Unidos no começo da década de 60 do século passado, em que os empregados de uma determinada companhia eram submetidos a testes de inteligência para a promoção. E tendo em vista as políticas segregacionistas, que nos Estados Unidos da América do Norte somente cessaram em 1954 por julgamento da Suprema Corte norte-americana, a Suprema Corte, 10 anos depois, concluiu que esse chamado teste de inteligência, que ao invés de prestigiar o mérito do desempenho funcional, prestigiava o conhecimento e o repertório de informações, mantinha uma política segregacionista que se projetava para dentro dessa prática numa determinada empresa e, portanto, esse ajuste da desproporcionalidade foi corrigido pela Suprema Corte norte-americana. Há inúmeros outros casos. A Corte Europeia de Justiça também apreciou, já na década de 80, uma questão intramuros de uma dada empresa que tinha um plano de saúde que privilegiava os empregados que desenvolviam atividades o tempo integral. E isso gerava um impacto desproporcional com as mulheres, que ao cuidarem de seus filhos pequenos, reduziam o turno e, portanto, tinham prejuízos no seu pensionamento. E a Corte Europeia também fez o ajuste que se localizava como necessário e cabível, tal como se deu aqui no Brasil, ao reputar-se constitucional a legislação que tratou do princípio da igualdade aplicado às relações intrafamiliares. Por isso, o que quero lhes dizer é que se temos um presente complexo, é porque de complexidade mesmo se trata, e não é reduzindo a complexidade do presente a uma dimensão plebiscitária de apenas marcar um X, que nós vamos superar as nossas questões complexas do presente, sejam sociais, sejam econômicas, sejam políticas e sejam especialmente também as questões que se projetam para a juridicidade. E é nesta medida que entendo que compreender a ordem normativa à luz dessa complexidade, isso traduz um desafio, traduz uma ferramenta e ao mesmo tempo traduz uma compreensão de que para sermos dignos do orgulho que nós temos o direito de sentir do país que vivemos e da sociedade na qual nós nos inserimos, com todas as suas mazelas, com todas as suas controvérsias, para sentirmos esse sadio orgulho, antes e acima de tudo, é preciso que cada um, ao ser o que é, respeite o outro que lhe é diverso, porque é nesse respeito à diversidade, à alteridade, aonde um, na sua existência, não aniquila a existência do outro, é que se formam as pontes possíveis para a construção e superação dessas circunstâncias que afligem a todos nós no presente. Digo-lhes, portanto, que neste tripé da ordem normativa, da jurisprudência e da literatura ou da doutrina,
nós encontramos uma espécie de chave, que não é exatamente uma montanha mágica, para lembrar o livro que dá título ao romance com o qual recebeu o prêmio Nobel, Thomas Mann, cuja mãe, como sabem, era brasileira, e que nasceu em Lübeck, no norte da Alemanha, e ali construiu a sua vida. Não é essa montanha mágica, não é uma chave a Constituição, como se nela nós encontrássemos uma bula ou uma fórmula que magicamente solvesse todos os nossos problemas, mas encontramos seguramente nela e nessa transparência que deriva do dever de fundamentação, a argamassa necessária para realizarmos os nossos afazeres e prestarmos conta nessa união que deve existir entre conhecimento e experiência, entre as compreensões teóricas e a vivência prática. Eu lhes dei esse exemplo concreto da temática atinente à violência doméstica, mas há um conjunto de outros exemplos relevantes, em relação aos quais não temos, obviamente, unanimidade. Na ambiência colegiada do tribunal do qual participo, mas temos uma compreensão majoritária, que por delegação e legitimidade constitucional nos permite dizer que o estado atual da arte, nesse conjunto de matérias, nos permite dialogar com a ordem normativa internacional e, de algum modo, quiçá, se o tema voltar a se recolocar, quiçá voltar a enfrentar esse lugar que aquele precedente que mencionei desse tribunal deu aos tratados e convenções internacionais. O Supremo, nada obstante 3 décadas praticamente de vigência da Constituição, como sabem, não deu aos tratados e convenções internacionais o estatuto de norma constitucional. A eles deu o estatuto de supralegalidade, portanto de infraconstitucionalidade. E os senhores sabem que o caso paradigma foi precisamente um caso que adveio do direito civil, sem querer aqui, obviamente, puxar a brasa para a sardinha da disciplina com a qual epistemologicamente casei, que foi o direito civil, embora estou vivendo uma união estável com o direito penal. Mas esse caso presente nesse exemplo que lhes dou, diz respeito à prisão do depositário infiel na alienação fiduciária em garantia, por incidência do Pacto de São José da Costa Rica. Foi essa discussão nos contratos de alienação fiduciária em garantia que levou a Corte Constitucional brasileira, a seu tempo, a examinar qual era o estatuto que deveria se dar a este pacto internacional ao qual o Brasil havia se comprometido. E o Supremo, ao dar a resposta que reconheceu a inconstitucionalidade de uma ordem normativa interna, estava baseada no antigo Decreto-Lei 911 de 69, dizendo que não cabia a prisão civil por dívida, e nesse caso da alienação fiduciária em garantia, era uma hipótese, segundo a compreensão que se formou no Supremo, com a qual estou de acordo, que a prisão civil ali era por dívida, mas não deu o colegiado majoritário a compreensão segundo a qual o Pacto Internacional tinha estatura constitucional. Deu a ele uma estatura de supralegalidade, mas de infraconstitucionalidade. Criou, portanto, um intervalo entre a legislação ordinária ou especial e a ordem normativa constitucional. Sobre essa matéria, eu espero que os estudantes e os estudiosos aqui presentes e todos no debate da sociedade contribuam, porque esse é um tema ainda em aberto, que certamente voltará a ser revisitado. Mas, de qualquer sorte, voltará a ser revisitado à luz da Constituição que nós temos, e que é esta, que, em meu modo de ver,
deve ser tomada como fundamento para a compreensão do que seja a ordem normativa no Brasil. E é por isso que, se há dissensos em juízos colegiados, e todos sabemos que há, se há dissonâncias na disputa de sentidos, eis que o intérprete é aquele que, quando vê um determinado significante na ordem normativa, vai buscar racional e sistematicamente dar a esse significante um sentido. Por exemplo, não faz muito tempo, eu já estava no tribunal, o Supremo Tribunal Federal discutiu o que era filiação socioafetiva. Portanto, discutiu um significante, um determinado locus, uma expressão que está no artigo 226 da Constituição, e certamente esse julgamento do século XXI não é o mesmo que o Supremo Tribunal Federal levou a efeito sobre o mesmo significante nos anos 60 do século passado, quando a compreensão da filiação era uma compreensão eminente, para não dizer exclusivamente biológica. Filhos eram os filhos de sangue, a família era a comunidade de sangue. E hoje, mais do que ontem, a compreensão constitucional que se tem, a partir desse debate que se abriu na literatura jurídica, na ordem normativa com novas leis, Estatuto da Criança e do Adolescente e assim por diante, nos precedentes que foram se formando, daí a importância dos julgamentos de primeiro e segundo grau, para que ao chegarem nas cortes superiores esse debate esteja sedimentado, para que nenhuma corte superior venha a inventar a circularidade da roda ou o caráter explosivo da pólvora. É importante que se forme jurisprudência, que significa precisamente a construção de um conjunto de precedentes que nos dão segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade na formulação da prestação jurisdicional. Pois bem, o Supremo debateu e concluiu que a família também é uma comunidade de afeto, que aliás também há famílias sem filhos. Portanto, isso compreende a definir e prestar contas dessa definição para reconhecer o sentido, o significado desse significante filiação, do significante família, do significante contrato nas diversas relações contratuais que se apresentam perante o controle de constitucionalidade. Enfim, esta é a tarefa que revela tudo aquilo que se afeta num processo de deliberação e de tomada de decisão. Por isso, nesta medida, e com isso, obviamente concluo, antes de cometer aqui um abuso de direito da liberdade de expressão, cumprindo o dever que disse ao começo de tratar desse assunto, por isso, marchando para a conclusão, digo-lhes que em matéria de ordem normativa no Brasil, nós temos um espaço importantíssimo a ser construído. E isso se faz por estudantes que não se conformam em decorar manuais e quadros resumo. Isso se faz com professores que também são intimoratos no seu exercício do magistério. Isso se faz com todos nós que compreendemos que, ao invés do fim da história, estamos a engatinhar em muitos campos e há, felizmente, muito a fazer da parte de todos nós que podemos fazer, e com fidelidade constitucional. Aqui é preciso ter aquilo que um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Hugh Lafayette Black, chamava de fé constitucional. É preciso ter lealdade à Constituição, e é preciso prestar contas à sociedade, e ao mesmo tempo, como disse aos senhores e repito,
reconciliar no Brasil, e quem faz a prestação jurisdicional deve contribuir para isso, reconciliar a sociedade e o Estado. Esse fosso que esgarça o laço social, que arrosta as instituições democráticas, nos coloca um desafio de reconciliar a sociedade com o Estado. Porque as nações fracassam, como escreveram recentemente 2 professores, porque as instituições se debilitam. Parlamentares erram e por isso devem responder, mas o parlamento é essencial à vida democrática. Juízes também erram e por isso o Estado deve responder, mas o judiciário é essencial à vida democrática. No Estado, a administração também se cometem erros, desde o funcionário mais humilde ao funcionário mais gabaritado da nação. E quem errou deve responder, mas é fundamental que a administração se mantenha como aparelho do Estado democrático em funcionamento, porque é precisamente fazendo as instituições funcionar que eu creio mesmo que o Brasil vai dar um futuro ao seu passado, como escreveu a professora Heloísa Starling e a professora Lilian Schwartz, numa obra importante sobre a história recente do Brasil. Por isso, dirijo-me, e assim concluo, aos jovens de todas as idades aqui presentes, dizendo-lhes que a jurisdição constitucional e a vigência normativa vinculante no Brasil dos pactos e convenções internacionais abre um capítulo importante dentre os vários capítulos desta literatura, que é a nossa vida concreta que nos chama e nos desafia, que está a convocar, a vocacionar todos nós, para que juntos, cada um no seu papel, cumprindo a sua função, realizando os seus afazeres, contribuamos para a superação dessas questões na sociedade e nos limites dos instrumentos de juridicidade. É nesta medida que todos os que têm funções privadas ou funções públicas são desafiados na vida do presente. E é por isso que, em matéria do sistema punitivo, por exemplo, tem toda a razão o ministro César Peluso, que até não faz muito tempo integrava o Supremo Tribunal Federal. Ninguém tem gosto algum, juiz algum tem gosto em condenar alguém, mas deve fazê-lo, porque não se pode permitir que, reclamando-se para si o papel de ser um dente da engrenagem, nós culpemos o sistema, porque onde todos são culpados, culpado ninguém é. É fundamental que cada um assuma a sua responsabilidade, e para isso há juízes, e para isso há o Poder Judiciário, como também é importante que haja um judiciário para equilibrar, evitando excessos de um protagonismo hipertrofiado, equilibrar este papel com o outro que também seria criticável, que é da omissão cega, de cruzar os braços e não aplicar as normas e tratados internacionais. Por isso, ainda que comungando com a complexidade do tempo presente, com todas as nossas dificuldades, mas também fazendo comunhão com esta fé constitucional, que aliás é aquela que talvez nos traga a todos, numa sexta-feira à noite, nesta cidade, nesse local, para dizer, como disse Helena Collodi, a grande poetisa paranaense, que a vida é bela, mesmo doendo. Muito obrigado.